A participação feminina na política brasileira ainda é muito pequena. E olha que elas respondem por mais da metade da população. Aqui na Câmara, as mulheres ocupam menos de 10% das cadeiras. Vamos convir que é muito pouco. Algumas mulheres deputadas debitam essa pequena participação ao machismo, que traz como consequência a insuficiência de recursos para elas enfrentarem uma eleição com o mínimo de condições de disputar. A deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, suplente da Comissão da Reforma Política, tem uma sugestão para ajudar as mulheres a ocuparem um espaço que cabe a elas na representação política em todos os níveis. A deputada é a nossa entrevistada nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Que sugestão é essa? Não, a gente tem que encontrar uma maneira para aumentar a quantidade de mulheres nessa casa, porque a importância é fundamental. Além de, como você diz, nós temos mais da metade da população e em todas as profissões também nós somos já majoritária. Quando chega em relação à política, que é onde se resolvem os problemas cruciais do Brasil, são nas casas parlamentares, aí nós encontramos e somos minoria em todas. Não só na Câmara Federal, mas nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores. E é lá onde nós fazemos as leis. E por isso que agora está sendo muito oportuno, porque a Câmara está discutindo uma reforma política. E nessa reforma política começou logo com discriminação. Por quê? Porque nós só somos 5 membros da reforma política, mulheres. No total de 50. 50 e pouco. São 4? 4 a 5. 5 mulheres com a suplência. E aí... Bom, guardaram a proporção da representação na casa, 10% mais ou menos, né? Menos de 10%. Exatamente. E aí... são os próprios partidos que não indicaram para a comissão especial as mulheres. Eu fiz um esforço muito grande para que o meu partido me colocasse. E cheguei lá como suplente, mas que suplente titular é a mesma coisa. Então, nós estávamos querendo que agora, ao invés de se querer 30% de cota para serem candidatas, porque aí os partidos faziam o seguinte, chama a Maria, a Joana, a Antônia para compor uma chapa e depois elas desistem de ser candidata. E você cumpre o que a lei diz, que é 30% de mulheres para serem candidatas. O que nós queremos é 30% das cadeiras agora, das vagas. Se os votos forem majoritários, como se está querendo fazer, que é o distritão, ou voto majoritário, seria 70% de homens mais votados e os 30% de mulheres mais votadas. Aí sim a casa teria esses 30% das vagas, porque nós não podemos admitir. Agora, tem condição de uma proposta como essa empolgar a comissão, deputada, e ela terminar indo a votos no plenário na apreciação final da reforma? Nós estamos tentando sensibilizar. Nós fizemos um encontro em São Paulo, levado pela senadora Marta Suplicy, na Fiesp, em São Paulo. Foi muito bom o movimento das mulheres solicitando mais espaço na política. Vamos fazer no Rio de Janeiro. Já estamos com um cronograma na Bahia e em Manaus também, e depois no Piauí. Então, nós vamos nos sensibilizar as mulheres do Brasil de fora. Uma forte liderança da senadora Vanessa Graziotin, lá em Manaus. Eu me lembro de uma palestra que ela deu aqui uma vez sobre esse tema, muito rica de informação, exatamente. De conceitos. Ela é quem vai capitanear realmente o encontro de Manaus e está muito imbuída, como assim fez a Marta Suplicy em São Paulo. Foi. Então, com isso aí, nós temos certeza que vai aumentar, porque nós vamos também para 30% do fundo partidário. Porque hoje o fundo partidário é 5% das mulheres, mas elas nunca vão para formação, nem para capacitação, nem para um trabalho ligado diretamente às mulheres. Eu tenho até diferenciado, porque eu sou presidente nacional do meu partido, o Partido da República, e aí eu ainda consigo fazer alguns encontros regionais, o partido ainda me colabora bastante, mas tem outros partidos que faz de conta que não existe, porque não tem um CNPJ separado. O dinheiro, quando entra geral para o partido. Então, o que nós partido discricionariamente distribui do jeito que lhe
Bliapraz. Isso. Com os machismos conhecidos, né? Exatamente. E depois prova, por A mais B, com impressos, com alguma coisa, que gastou 5% com mulheres. E assim vai para a prestação de conta. Nós queremos deixar de fazer maquiagem com as mulheres em relação à vida pública. Nós queremos uma coisa real, uma coisa verdadeira. Nós queremos que votem mulheres, não só por votar em mulheres, mas as mulheres hoje, a maioria delas são as mulheres que fazem as eleições dos próprios homens que chegam nessa casa. Pois é, deputado, eu queria inclusive lhe indagar sobre isso. Existe uma frase muito antiga que eu gostaria de saber se a senhora concorda com ela, que diz que mulher não gosta de votar em mulher, é verdade? Pois é, a gente diz, a mulher realmente tem, na cultura dela, tem um processozinho chamado de ciúme, que existe, né? Existe, a gente tem que ser que ela se sente ameaçada, muitas vezes, por outra mulher. Mas isso está passando, porque ela, automaticamente, quando ela está melhorando a sua cultura, esses tipos de preconceitos estão diminuindo. Porque quando, muitas vezes, até as secretárias, às vezes outras pessoas que queriam, estavam perto ali do marido e tal, aí demonstrava uma ameaça para aquela mulher. Mas hoje está passando, porque eu acho que elas estão se capacitando mais, elas estão aumentando sua autoestima muito mais, elas estão melhorando disso, querendo dizer o seguinte, olha, você fica comigo até a hora que você quiser. Então, isso são as mulheres de hoje, praticamente as mulheres mais esclarecidas. Mas nós precisamos levar essa capacitação para o interior do Estado, porque também tem muitas mulheres, com todo respeito, são minhas amigas, que chegam nessa casa através do pai, do marido, do sogro, porque eles não pegando foram carona mais... na tradição deles. Exatamente. Né? Aí fica muito difícil. Não pelos méritos próprios. Não pelos méritos. E aí fica muito difícil. E às vezes difícil. até tem esses méritos, né? Mas Mas não chegam por eles. Muitas vezes elas chegam aqui e se revelam. Se revelam muito melhores do que quando vieram. Mas muitas vezes são que os maridos não puderam ser candidatos. O marido está sendo governador, o marido é senador. Quantas mulheres hoje nós temos de deputadas que os maridos são senadores? Então, isso também é uma condição que faz com que as mulheres que não são muito esclarecidas votem muito ligadas a essa bandeira, ainda a bandeira machista. Mas é mais difícil. Hoje nós estamos fazendo um trabalho... Mudar a cultura é muito difícil, né, deputada? É uma cultura arraigada aí durante séculos. Séculos, né? Exatamente. Ela tem que ouvir o mentor dela, que colocou. Eu, quando era deputada estadual, lá no Ceará, uma vez eu votando um projeto de DNA gratuito, aí uma deputada olhou para mim e disse, eu vou ligar para o meu marido para eu saber se eu posso votar. E aquilo me deixou realmente muito constrangida, porque o DNA era para saber a paternidade, para aquela criança que estava na rua ter pelo menos uma condição de ter alguma ajuda na saúde, na educação, e ter um pai, né? Uma pensão, uma responsabilidade, porque, como eu digo, a mulher, quando vai para a cama, ela vai do jeito do homem, vai fazer amor, e aí acontece o filho e a responsabilidade são dos dois. Mas a gente está fazendo esse trabalho grande e vamos em todos esses estados do Brasil para que a gente sensibilize o lado de fora. O lado de fora para influenciar dentro da Câmara, porque só nós 10% aqui. Se a gente não tiver a força das ruas, a força de fora, vai ser muito difícil essa nossa proposta ir realmente para a votação. A primeira coisa que eles achavam era que seria inconstitucional, e que não é. Não tem nada de inconstitucional. As cotas estão aí nas universidades, nos negros, em tudo. Existem as cotas. Por quê? Porque se fosse listas... Se fosse assim, não existiria a cota para a composição das chapas. Claro, e já existe. Que já existe. Já existe. Exatamente, porque ele disse que quando é uma reserva porque são as vagas. Então, nós não teria nada assim diretamente a ver com isso, já seria isso uma antipatia ao trabalho feito. Porque se fosse as listas, e as listas iam ser
Era por isso que não passou 2 homens, uma mulher. Aí o pessoal queria uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Foi assim que ia... Paritário, né? Que paritariamente aumentou em todos os países que tiveram a lista. Mas aqui nós sabemos que existem os donos dos partidos. E como os donos dos partidos, eles vão botar quem? As pessoas totalmente ligadas a eles, porque é do sexo feminino. Fica muito difícil. Deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, muito obrigado pela sua participação. A gente tem interesse em continuar acompanhando esse assunto. Fale para as suas colegas parlamentares para virem aqui, porque esse debate é muito importante. Isso. Muito obrigado a senhora. Eu é que agradeço, é importante. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.